O Altíssimo, um Deus que ouve orações, por Jonathan Edwards. Datado de janeiro de 1735 e 1752, pregado por um jejum designado por conta de uma doença epidêmica no leste de Boston. Ó, tu que ouves a oração. Salmo capítulo 65, versículo 2. Este salmo parece ter sido escrito, seja como um salmo de louvor a Deus por alguma resposta notável de oração na concessão de alguma misericórdia pública, ou então por ocasião de alguma fé e confiança especial que Davi tinha de que sua oração seria atendida. É provável que essa misericórdia concedida ou esperada para ser concedida fosse alguma grande misericórdia pública pela qual Davi tinha sido muito fervoroso e importuno e tinha anexado um voto à sua oração, e que ele tinha prometido a Deus que se ele lhe concedesse seu pedido, ele renderia louvor e glória. Esta parece ser a razão pela qual ele se expressa como faz no primeiro versículo do Salmo. O louvor te espera, ó Deus, em Sião, e a ti se cumprirá o voto. Ou seja, aquele louvor que eu prometi te dar na resposta da minha oração te espera para ser dado a ti assim que tu tiveres respondido à minha oração, e o voto que eu te fiz será cumprido. No versículo do texto, há uma profecia dos tempos gloriosos do Evangelho, quando toda a carne virá ao Deus verdadeiro, como ao Deus que ouve oração, que é aqui mencionado como o que distingue o Deus verdadeiro dos deuses a quem as nações oravam e buscavam, aqueles deuses que não podem ouvir e não podem responder às suas orações. Estava chegando o tempo em que toda a carne viria àquele Deus que ouve a oração. Daí deduzimos esta doutrina, que é o caráter do Altíssimo, que ele é um Deus que ouve oração. Abordarei esse ponto da seguinte maneira. Primeiro, mostre que o Altíssimo é um Deus que ouve orações. Segundo, que ele é eminentemente tal Deus. Terceiro, que aqui ele é distinguido por todos os deuses falsos. Quarto, dê as razões da doutrina. Primeiro, o Altíssimo é um Deus que ouve orações, embora ele esteja infinitamente acima de tudo e não tenha necessidade de criaturas. Ele graciosamente se agrada em tomar nota misericordiosa dos pobres vermes do pó. Ele se manifesta e se apresenta como objeto de oração, aparece sentado em um propiciatório para que os homens possam vir a ele por meio da oração. Quando eles precisam de alguma coisa, ele permite que venham e peçam a ele, e ele costuma ouvir suas orações. Deus, em sua palavra, deu muitas promessas de que ouvirá suas orações. A Escritura está cheia de tais exemplos, e em suas dispensações para com sua igreja, manifesta-se como um Deus que ouve orações. Aqui pode ser perguntado o que significa Deus ouvir a oração? Há duas coisas implícitas nisso. Primeiro, ele aceita as súplicas daqueles que oram a ele, o endereço deles, e ele é bem recebido. Ele está muito satisfeito com isso. Ele aprova que eles peçam tais misericórdias conforme eles pedem a ele e aprova sua maneira de fazê-lo. Ele aceita suas orações como uma oferta a ele. Ele aceita a honra que eles lhe fazem em oração. Segundo, ele age de acordo com sua aceitação. Às vezes, ele manifesta sua aceitação de suas orações por meio de descobertas especiais de sua misericórdia e suficiência, que ele faz a eles em oração ou imediatamente depois. Enquanto eles estão orando, ele lhes dá doces visões de sua gloriosa graça, pureza, suficiência e soberania, e os capacita com grande tranquilidade a descansar nele, a deixar a si mesmo as suas orações com ele,
submetendo-se à sua vontade e confiando em sua graça e fidelidade. Tal manifestação, Deus parece ter feito de si mesmo em oração a Ana, que acalmou e compôs sua mente e tirou sua tristeza. Lemos 1 Samuel capítulo 1. Quão séria ela era e quão exercitada em sua mente, e que ela era uma mulher de espírito triste. Mas ela veio e derramou sua alma diante de Deus e falou da abundância de sua queixa e tristeza. Então lemos que ela foi embora e comeu, e seu semblante não estava mais triste. Versículo 18. O que parece ter sido de algumas descobertas revigorantes que Deus fez de si mesmo para ela, para capacitá-la a se submeter calmamente à sua vontade e a confiar em sua misericórdia, por meio do qual Deus manifestou sua aceitação dela. Não que eu conclua que as pessoas podem, portanto, argumentar que a coisa específica que pedem certamente lhes será dada, ou que podem prever particularmente a partir disso o que Deus fará em resposta às suas orações, além do que ele prometeu em sua palavra. No entanto, Deus pode, e sem dúvida o faz, assim testificar sua aceitação de suas orações, e, portanto, eles podem descansar confiantemente em sua providência e em sua misericordiosa ordenação e disposição com relação à coisa que pedem. Novamente, Deus manifesta sua aceitação de suas orações, fazendo por elas de acordo com suas necessidades e súplicas. Ele não apenas descobre interior e espiritualmente sua misericórdia para com suas almas por meio de seu Espírito, mas exteriormente ao lidar misericordiosamente com eles em sua providência, em consequência de suas orações e ao causar uma concordância entre sua providência e suas orações. Prossigo agora, segundo, para mostrar que o Altíssimo é eminente um Deus que ouve orações, e isso parece em várias coisas. Primeiro, em dar tal livre acesso a Ele por meio da oração. Deus, em sua palavra, se manifesta pronto em todos os momentos para nos permitir esse privilégio. Ele se senta em um trono de graça e não há véu para esconder esse trono e nos manter longe dele. O véu está rasgado de cima a baixo, o caminho está aberto em todos os momentos e podemos ir a Deus quantas vezes quisermos. Embora Deus esteja infinitamente acima de nós, ainda assim podemos ir com ousadia. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em ocasião oportuna. Quão maravilhoso é que tais vermes como nós sejam autorizados a vir com ousadia em todos os momentos a um Deus tão grande. Assim, Deus condescende em todos os tipos de pessoa, de todas as nações. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e 3. A todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso, graça seja convosco. Sim, Deus permite o mais vil e indigno. Os maiores pecadores são permitidos a vir por meio de Cristo. E Ele não apenas permite, mas os encoraja e frequentemente os convida. Sim, manifesta-se como se deleitando em ser procurado pela oração. Provérbios capítulo 15, versículo 8. A oração dos retos é o seu deleite. E em Cântico, capítulo 2, versículo 14, temos Cristo dizendo à esposa: Ó minha pomba, deixa-me ouvir a sua voz, porque doce é a sua voz. A voz dos santos em oração é doce para Cristo. Ele se deleita em ouvi-la. Ele permite que eles sejam sinceros e importunos. Sim, a ponto de não aceitarem nenhuma negação e como se não lhe dessem descanso e até mesmo os encorajando a fazer isso. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. Vós, que fazeis menção do Senhor, não fiqueis em silêncio e não lhe deis descanso.
Assim, Cristo nos encoraja na parábola da viúva importuna e do juiz injusto, Lucas 18. Assim, na parábola do homem que foi visitar seu amigo à meia-noite, Lucas capítulo 11, versículo 5. Assim, Deus permite que Jacó lutasse com ele, sim, que fosse resoluto nisso. Não te deixarei ir, a menos que me abençoe. É notado com aprovação quando os homens são violentos pelo reino dos céus e o tomam à força. Assim, Cristo permitiu que o cego fosse mais importuno e incessante em seus clamores a ele. Lucas capítulo 18, versículo 38 e 39. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outros que estavam presentes o repreenderam para que ele se calasse, considerando isso uma ousadia muito grande e um comportamento indecente para com Cristo, assim gritar atrás dele enquanto ele passava. Mas Cristo não o repreendeu, mas se levantou e ordenou que o trouxesse até ele, dizendo: O que queres que eu te faça? E quando o cego lhe contou, Cristo graciosamente concedeu seu pedido. A liberdade de acesso que Deus dá aparece também em nos permitir ir a Ele por meio da oração por tudo o que precisamos, tanto temporal quanto espiritual. Qualquer mal do qual precisamos ser libertos ou bem que obteríamos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Segundo, que Deus é eminentemente desse caráter, aparece em sua oração de audição tão prontamente. Ele frequentemente manifesta sua prontidão para ouvir a oração, dando uma resposta tão rapidamente, às vezes enquanto eles ainda estão falando, e às vezes antes de orarem, quando eles apenas têm um propósito de orar. Deus está tão pronto para ouvir a oração que ele toma conhecimento do primeiro propósito da oração e às vezes concede misericórdia sobre isso. Isaías capítulo 65, versículo 24. E acontecerá que, antes que clamarem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu ouvirei. Lemos que quando Daniel estava fazendo uma súplica humilde e sincera, Deus enviou um anjo para confortá-lo e assegurar-lhe uma resposta. Daniel capítulo 9, versículo do 20 ao 24. Quando Deus adia por enquanto para responder à oração da fé, não é por qualquer atraso em responder, mas para o bem de seu povo às vezes, para que eles possam estar melhor preparados para a misericórdia antes de recebê-la, ou porque outro momento seria o melhor e mais adequado por algum outro motivo. E mesmo assim, quando Deus parece atrasar uma resposta, a resposta é de fato apressada, como em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Às vezes, quando a bênção parece tardar, Deus está mesmo então trabalhando para trazê-la à tona no melhor tempo e da melhor maneira. Eclesiastes capítulo 2, versículo 3. E, ainda que tarde, espera, virá, não tardará. Terceiro, que o Altíssimo é eminentemente aquele que ouve a oração, aparece por ele dar tão liberalmente em resposta à oração. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Os homens frequentemente mostram sua relutância em dar, tanto pela escassez de suas dádivas, quanto por repreender aqueles que lhes pedem. Eles certamente os lembrarão de algumas falhas quando lhes derem algo, mas, pelo contrário, Deus dá liberalmente e não nos repreende por nossos desmerecimentos.
Ele é abundante e rico em suas comunicações com aqueles que o invocam. Salmo capítulo 86, versículo 5. Pois eles são bons e prontos para perdoar, e abundantes em misericórdia para com todos os que te invocam. Em Romanos capítulo 10, versículo 12, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Às vezes, Deus não apenas dá o que é pedido, mas dá a eles mais do que é pedido. Foi o que ele fez com Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12 e 13. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que antes de ti não houve outro igual a ti, e depois de ti não se levantará outro igual a ti. E também te dei o que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que entre os reis não haverá outro igual a ti, por todos os teus dias. Sim, Deus dará mais ao seu povo do que eles podem pedir ou pensar, como está implícito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quarto, que Deus é eminentemente desse caráter aparece pela grandeza das coisas que ele frequentemente fez em resposta à oração. Assim, quando Esaú estava saindo contra seu irmão Jacó, com 400 homens, sem dúvida resolvido a eliminá-lo, Jacó orou e Deus mudou o coração de Esaú, de modo que ele encontrou Jacó de uma maneira muito amigável. Gênesis capítulo 32. Assim, no Egito, nas orações de Moisés, Deus trouxe aquelas pragas terríveis e em sua oração as removeu novamente. Quando Sansão estava prestes a perecer de sede, ele orou a Deus e ele tirou água de uma queixada seca para seu suprimento. Juízes capítulo 15, versículo 18 e 19. E quando ele orou, depois que sua força se foi dele, Deus o fortaleceu, de modo a derrubar o templo de Dagom sobre os filisteus, de modo que aqueles que ele matou em sua morte foram mais do que todos aqueles que ele matou em sua vida. Josué orou a Deus e disse: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E Deus ouviu sua oração e fez com que o sol e a lua parassem de acordo. O profeta Elias era um homem de paixão semelhante conosco, e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra pelo espaço de 3 anos e 6 meses. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu para o seu fruto. Como observa o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então Deus confundiu o exército de Zerá, o etíopio, de 1.000 milhares, em resposta à oração de Asa. 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 9. E Deus enviou um anjo e matou em uma noite 185.000 homens do exército de Senaqueribe, em resposta à oração de Ezequias. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14, 16, 19 e 35. Quinto, esta verdade aparece em que Deus é, por assim dizer, vencido pela oração. Quando Deus está descontente com o pecado, ele manifesta seu descontentamento, sai contra nós em sua providência e parece se opor a resistir a nós. Em tais casos, Deus é, falando à maneira dos homens, vencido pela oração humilde e fervorosa. A oração fervorosa e eficaz de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Ela tem um grande poder em si. Um Deus que ouve orações é o Altíssimo, que graciosamente se manifesta como conquistado por ela. Assim, Deus parece se opor a Jacó naquilo que ele buscava dele. No entanto, Jacó foi resoluto e venceu. Portanto, Deus mudou seu nome de Jacó para Israel, pois ele diz:
Como um príncipe, tu tens poder com Deus e com os homens, e prevalecestes. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Um príncipe poderoso de fato. Os capítulo 12, versículo 4. Sim, ele tinha poder sobre o anjo e prevaleceu. Ele chorou e fez-lhe súplicas. Quando sua ira foi provocada contra Israel e ele parecia estar pronto para consumi-los em seu ardente desagrado, Moisés se colocou na brecha e, por sua humilde e sincera oração e súplica, evitou o golpe da vingança divina. Êxodo capítulo 32, versículo 9. Números capítulo 14, versículo 11.